Galera, o Vasco passou para as quartas de finais da Copa do Brasil, venceu a equipe do Atlético Goianiense com gol do Piton. Piton marcando o gol. A classificação da equipe do Vasco, na minha opinião, o Rafael Paiva, ele arriscou bastante nessa partida, hein? Na minha opinião, assim, ele estava disputando um jogo onde ele estava pensando que era Brasileirão, e não era Copa do Brasil, o clima é outro, então ele tem que pegar recorte desse jogo e levar para as quartas de finais, porque assim, quarta de finais agora vai vir time bom. Pode ter risco de pegar muitas equipes aí que tá disputando a liderança do Campeonato Brasileiro e pode ter um pouco de dificuldade. Então o Rafael Paiva tem ido bem, tem feito bom trabalho no Vasco, mas precisa abrir o olho devido a algumas jogadores assim que ele tá colocando que às vezes não tá acostumado, né, com esses tipos de jogos, né? Então o Vasco ontem por pouco aí não se complicou, mas conseguiu a classificação importantíssima do Vasco. E o Vasco embolsou quase 5 milhões de reais pela classificação para as quartas de finais. Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Vasco e Atlético Goianiense. Link vai estar na descrição. Crédito e direitos autorais, ESPN do Grupo Disney. Eu tenho certeza. Não é? Sim. Acho que, aliás, nem é esporte olímpico porque... Não tem graça. Não tem graça, não tem competição. Vamos fazer uma categoria olímpica, Rafael Marques, jogo de botão. Eu tô aqui igual a Simone Biles pra ele, ó. Porque ele é isso, é ouro disparado. Que moral, hein, Rafa? Mas é muita, nem mereço tanto, Bruno, Mari e amigos. Aliás, há um projeto para o futebol de mesa virar esporte olímpico, mas primeiro tem que ver com a questão da regra, né? São acho, mais de 10 regras diferentes. Obrigado pela deferência, até agora comemorando o título do meu River Futebol Clube de Equipes, domingo lá em Brasília. Mas aqui estou no Sport Center para falar do Vasco nesse momento, meus amigos, e tudo que o Pedro Henrique Torre trouxe na sua reportagem faz todo sentido na questão associada a ambiente, a clima, ao cenário ontem à noite em São Januário, com mais de 17.600 torcedores presentes, acompanhando uma vitória difícil, complexa, que até podemos debater do ponto de vista do jogo em si. Injusta, porque no segundo tempo o Atlético Goianiense merecia pelo menos fazer um gol, e se nós contabilizarmos o que aconteceu lá em Goiânia também, mas o que importa para o Vasco é que ele voltou às quartas de final da Copa do Brasil após 9 anos, ganhou esse prêmio aí de mais de 4 milhões e meio de reais, e tem no Piton um jogador que está fazendo toda a diferença. É o lateral da Copa do Brasil, o Lucas Piton. São 3 gols, mais 2 gols de pênalti e uma assistência em 6 jogos diferentes na competição. Mostra o quanto ele tem sido determinante para o Vasco seguir adiante na Copa do Brasil, e agora esperando o sorteio para saber quem será o seu adversário nas quartas de final, ao mesmo tempo que inicia a preparação para o clássico do próximo sábado, às 9h30 da noite, que não será aqui no Maracanã, será lá no estádio Newton Santos, no Engenho de Dentro, 7 estações de trem depois da queda do Maracanã, meus amigos. E na tela, Rafa, a gente tem mais participações em gol do Vasco na temporada. Então, os atletas aqui aparecendo, um top 3. Com o Verratti, obviamente, com 13 participações. Mas olha o Piton, né? Aparecendo com 4 gols e 4 assistências. Autor da vitória, então, que garante a classificação. E a gente fala muito de Piton para Verratti, né? E se a gente considerar ali os gols do Verratti 11 e as 4 assistências, elas estão conectadas, sim, né, Marra? Só que e o lance do gol ontem foi, o Piton estava observando uma jogada com o Verratti. Só que aí teve a defesa e sobrou para ele. Mas eu quero destacar o Paulo Henrique também. Toda hora passando, toda hora chegando. Inclusive, ele poderia ter feito o gol, né? Ele estava lá observando a jogada. O Rafa falou isso, né? O jogo pelos lados do campo. O Vasco tem crescido. Ontem foi um jogo muito, muito difícil. Eu acho que tem um recado aí para o Atlético Goianiense também. É um trabalho novo que está começando agora. Mas o Loser me parece já ter conseguido motivar bastante os jogadores. A última imagem já tem anterior, né? Não do jogo contra o Botafogo, mas contra o Vasco mesmo, ainda com o Mancini. O Atlético Goianiense deu uma resposta. Eu sei que pensando em Campeonato Brasileiro, quase que não dá para falar nada, mas o Atlético ainda vai tirar ponto de muita gente aí. Parece, pelo que mostrou ontem. E o jogo tinha uma característica, assim, daquelas, né? Será que vai dar errado? Porque poderia ter dado errado. Sai 1-0, o Atlético Goianiense ainda cria oportunidades, o jogo fica mais tenso. Não foi um jogo bom, não achei tecnicamente um jogo bom, mas cá entre nós, para hoje, o que vale é a classificação. Vasco sem o Coutinho, com o Paê jogando, o Vasco tendo um meio campo mais reforçado.
Com esforço também, participando e brigando em alguns momentos do jogo. Foi bem. Achei que ele cresceu. Foi, Dom? Eu gostei do jogo do Sforza. Queria reforçar o elogio que o Marra fez do Paulo Henrique, até defensivamente. Ele foi o cara que mais desarmou no Vasco. Foram 4 desarmes que ele conseguiu. E tem muito a ver com a formação tática, com um meio-campo mais preenchido, né? Um 4-3-2-1, e aí dando mais força pelo lado. E não é coincidência que os dois jogadores de lado, os laterais, acabaram participando da jogada do gol, mas ainda assim foi muito pouco. Você olha, o Vasco finalizou 7 vezes, 4 de fora da área. Então, um time que trabalhou muito pouco a bola, de entrar na área teve muita dificuldade. Acho que foi uma atuação abaixo, assim, o jogo em si foi abaixo, mas destacaria até mais o Vasco, apesar da questão da classificação. Não discuto, foi justa, não teve nenhuma irregularidade, mas o nível de futebol apresentado deixou a desejar, ainda que o momento era a classificação. Isso a ponto de ser preocupante para a sequência da temporada? Eu acho o Vascaíno, acho que ontem ele estava aliviado, hoje ele está um pouco preocupado. Eu acho que liga alerta porque a gente não está falando de um jogo isolado. Depois daquele início do Paiva foi muito bom, mas o Vasco vem numa queda de desempenho. Sim. E aí eu até nem vou entrar muito no mérito do jogo contra o Bragantino, porque ali foi uma formação modificada pensando nesse jogo. Mas não acho que é preocupante, mas liga o alerta. Ô Rafa, porque assim, também quando começou, né, a sequência de vitórias do Vasco, a gente elogiava muito força no meio de campo, eu acho que principalmente isso, né, também uma certa vitalidade, uma certa intensidade. O que mudou de um recorte mais curto para cá para sair com esse alerta ligado? É difícil estabelecer uma questão, né? Eu acho que tem várias questões e nenhuma delas pode ser suficientemente conclusiva. Talvez seja um somatório delas. O Vasco, quando teve as 4 vitórias consecutivas com o Rafael Paiva, com histórias diferentes em cada uma delas, é bom que se diga, não foi jogando da mesma forma que o Vasco venceu aqueles 4 jogos consecutivos. Se notabilizou pelo agrupamento. Era um time muito mais de futebol solidário, jogadores mais próximos uns dos outros. Era um 4-3-3 basal, que virava um 4-5-1 sem a bola, muito bem feito, com posse de bola mediana, mas com muito foco a partir do momento que recuperava essa posse e espetava nos homens de frente. Depois que o Felipe Coutinho começou a entrar no time, que o Payet voltou, você tem um acréscimo técnico de qualidade no meio campo, você tem um jogador com uma capacidade individual de fazer a diferença. O Felipe Coutinho vai ficar agora um mês sem jogar, o Payet aos poucos está conseguindo ficar mais minutos em campo, ontem ele foi substituído aos 20 do segundo tempo, mas em compensação você perde talvez um pouco mais dessa mobilidade que gera, né, que é um dos aspectos que facilitam a questão do agrupamento a qual eu fiz referência agora há pouco. Então acho que o Paiva precisa recuperar o modelo, ele precisa encontrar uma forma de, com os jogadores que tem, ter a mesma dinâmica que o Vasco vinha tendo nos jogos que venceu pelo Campeonato Brasileiro. É preocupante sim, eu não consigo me fazer render ao resultado, eu não tenho essa característica, respeito todos os companheiros, enfim, torcedores que têm também essa leitura, ao que vale que se classificou, mas para mim é pobre, é insuficiente, é inconsistente. A gente avalia o jogo em si. Para mim, o Vasco se classificou com o adversário jogando mais bola. E o Rafa falou com os jogadores que tem, é isso que também preocupa o vascaíno, porque é evidente que o Vasco sentiu, acho que a sequência de jogos, o Piton mesmo, né, ele precisa sair, ele já não jogou a última partida, aí ele precisa resgatar alguns jogadores que o vascaíno já não tem muito apreço, como o Galdames. Agora, pelo menos não está na Libertadores. Depois do jogo contra o Fluminense, ele vai ter um respiro aí de uma semana, pelo menos, para voltar a jogar. Mas... Ajuda. Mas recuperar a força física, né, assim, a diminuição do espaço, que o meio-campo dava antes, né? Principalmente com o Matheus Cocão. E agora, e com o Moura, né? Que também é um jogador que faz bem a caça, já ajudaria. Porque parece que esse vai ser o caminho, né? É o caminho de força no meio-campo, de encurtar o espaço dos adversários. E contando muito com o apoio dos laterais. E aí está uma solução que talvez seja, assim, para um jogo ou outro, um problema, né? Porque os adversários eles sabem que tem que vigiar os dois lados do campo. E os dois jogadores não são eternos. Tem cartão, tem essas coisas todas. O Vasco precisa criar outras soluções. Mas me parece que o elenco de hoje, o jeito que está o campeonato, eu tenho medo de falar isso. Mas vamos lá. O elenco que tem o Vasco, o jeito que está de jogar e o jeito que está o campeonato, me parece que a luta do Vasco não vai ser a mesma do ano passado, né? Não sei.
Eu acho que não. Também tenho medo de falar, mas eu acho que não. Eu só... Só questão de sentimento isso, né? Não. É feeling, né? Marimar tá com o Então, feeling, ó, isso é um feeling. Eu vou dar uma... não é nada porque, assim, científico. Não. Se eu soubesse... Eu não consigo ter consistência para isso, assim. Né? O jogo de futebol que o Vasco tem, o que o Vasco produz em campo, pode me dar, em alguns momentos, um feeling semelhante ao do Marra, tem momentos que me dão um feeling oposto ao do Marra, mas, assim, não dá para ter realmente nenhuma solidez de projeção, assim, né? O Vasco está na média do futebol brasileiro. Mas o Vasco talvez, não está né, Rafa? acima e também não está muito abaixo. Mas talvez, né, Rafa, não ter um calendário tão maluco como o de alguns outros. Daqui a um mês Pode ajudar, sim. Talvez tenha a volta do Coutinho, que é um jogador altamente lúcido. Ontem, e jogando por mais tempo, teve o Payet. O Vasco tem alguns ingredientes. Então, vamos lá, Coutinho, Payet, os dois laterais, O Verratti. força de marcação no meio campo, o Verratti, um goleiro que está muito bem, que de novo ontem fez uma defesa importante. E pelo campeonato, não está grudado na zona de rebaixamento. Sim. Então, hoje o parecer é esse. É que assim, chega como é, e aí é o Campeonato Brasileiro, né? E isso é científico, porque é um número e é uma conta simples. O Fluminense estava condenado. O Fluminense já tinha caído. Já tinha caído. O Vasco já tinha se salvado. Se o Fluminense venceu o jogo contra o Vasco no final de semana, o que não é nenhum absurdo, Não. fica um ponto de diferença Isso é uma Que doideira. loucura, né? do Fluminense pro Vasco. E mais, Olha o que é o Campeonato Brasileiro. e mais do que o Fluminense, fala de arrancada de Vitória, arrancada do Grêmio. Você tem Queda do Inter, você queda- fala das duas coisas, né? Hoje, assim, o único que está à parte nessa discussão é o Atlético Goianiense, pode ser que tenha uma recuperação, é difícil, mas o nivelamento do campeonato ele foi muito É a tensão, né? potencializado Isso. por conta disso. Então é difícil mesmo fazer qualquer projeção em relação a isso, embora o Vasco, para mim, dê indícios de que seja um time mais confiável do que na temporada passada. Mas apesar disso, o contexto não me dá segurança nenhuma do que possa acontecer. Não dá. Existe da onde tirar, né? Como o Mas Marra eu tá acho falando. que aí- Eu concordo muito com o Marra. Aí quando o Rafa ele fala assim, eu não vou analisar simples e puro o resultado, e eu acho que a gente não faz Até isso. porque a característica da competição faz essas loucuras, né? sim. Tem isso. Mas assim, eu entendo quando o Rafa diz assim, a gente não pode se apegar simplesmente a conseguir esse resultado e não avaliar o contexto de como foi. Mas eu acho que as duas coisas, acho que o Rafa vai concordar, elas coexistem. A partir do momento que você tem um caderninho anotando o que aconteceu. É muito bom se classificar, é um grande alívio se classificar. Dá para comemorar o resultado. Sabendo que no caderninho do Paiva tem ali, eu ganhei sabendo onde eu ganhei e por que eu não fui melhor. Sim. Ou porque eu não fui mais Atualizar efetivo. sempre esse caderninho. Porque uma coisa é você também ganhar, pra ser ganhar, assim, ganhar, né? e sair falando assim de 1-0, 6-0, e isso não ter nenhum embasamento. E você sabe que daqui a 3 rodadas isso some. Mas se você está fazendo anotações, você sabe por que ganha, você sabe por que perde, você está trabalhando em cima disso. Que é o que está acontecendo com o Fluminense, né? É. O Fluminense melhorou. Isso. Você Isso. sabe por que ele tá ganhando de 1-0, 1-0, 1-0 e 1-0. E às vezes tem time que tá perdendo de 1-0, aí empata, não sei, você começa a ver que o técnico ele não tá só também no resultado. Apoiado no Ele resultado ou não, né? tem interpretado que tem alguma coisa acontecendo, certo, Rafa? Sim, não dá para dissociar. Elas coexistem sim, concordo com você, Mari. É por aí. E acho que, conceitualmente, não tenho razões para duvidar de que seja feito assim. Todos os clubes, vencedores, perdedores, medianos, trabalham mediante a amostragem e a melhoria para o jogo subsequente. O ponto principal, quando o Marra fala sobre o Vasco não ter, entre aspas, uma competição internacional para atrapalhar, é um aspecto a ser considerado no sentido favorável, de um tempo maior de preparação. Ao mesmo tempo que o Vasco não tem a pontuação segura para dar esse refresco ainda. É melhor que o ano passado? Sim, é muito difícil ser pior também. Mas é uma instituição, é um clube que está acostumado já há alguns anos a entrar no Campeonato Brasileiro e ficar sofrendo até o fim para se manter na primeira divisão. Então você tem aí, querendo ou não, embora não sejam os mesmos jogadores, todo um lastro que precisa ser trabalhado emocionalmente, inclusive com o torcedor, né? Ontem o torcedor sai em êxtase de São Januário, mas ele saiu contra o Bragantino bem triste, porque entendeu ali a perda de 2 pontos importantes na matemática para a manutenção na primeira divisão. Não é uma equação simples, não. Não, nem um pouco. Não é. E assim, ainda em cima do Paiva, né? Porque quando ele começa e conquista 4 vitórias, qual que é a exigência da torcida? Paiva. E que vai ser assim até o final do campeonato. Sim. E não é assim com nenhum time, né? Não é. É aquela mania que a gente tem aqui no Brasil de tratar a exceção Isso. como regra. Isso. É muito difícil o cara chegar e ganhar 4 jogos.
Sim, tem algo que não tá. Isso não pode ser a sua última visão. Tem que ter paciência para analisar. Só que depois o time começa a perder fora. Calma. E também a margem do Paiva é menor, né? Exato. Querendo ou não, a paciência, quando tá ganhando, é lindo. Mas duas derrotas, talvez 3 derrotas, isso Daqui a talvez... pouco Ainda cola mais para um clube que já estagiário. se acostumou a troca de técnico, como foi o Vasco nesse ano. É como se amanhã o Cruzeiro oscilava e se essa conversa em cima do Seabra, né? Galera, assim, não tem como também ficar cobrando tanto, né? Às vezes uns comentários assim que eu não concordo, né? Eu não acho que o Vasco vai brigar contra o rebaixamento. A briga do Vasco vai ser diferente da temporada passada. A postura do time é outra. Depois que o Rafael Paiva chegou, a equipe mudou a postura. Perdeu alguns jogos aí e tal, oscilou. Mas, na minha opinião, o Vasco melhorou bastante. Não vai brigar contra o rebaixamento. Não vai. Só se pô, o Vasco agora cismar de querer perder 5 jogos seguidos. Aí se complica. Mas eu acho que não é o caso. Não é o caso. O Vasco ainda deve ficar muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Pelo menos meio de tabela. Acredito que o Vasco vai brigar assim do meio de tabela pra cima. E vai ter um jogo difícil. É o jogo contra o Fluminense. Se vencer o Fluminense, o Vasco vai dar uma boa melhorada na tabela. E o Fluminense, né? O Fluminense, a vitória pode tirar até o Fluminense da zona de rebaixamento. Então é jogo muito importante para as duas equipes. O Vasco, a derrota pode significar a proximidade da zona de rebaixamento. O Fluminense, a saída da zona de rebaixamento. Então acredito que vai ser um jogo com cara de decisão, né? E o Vasco, né? O Vasco, é o que eu falei, arriscou bastante nesse jogo contra o Atlético Goianiense. Precisa melhorar bastante. Não foi um bom jogo. Conseguiu a classificação? Conseguiu. Mas tem que melhorar muito, porque as quartas de finais vai só ficando mais difícil, né? Vai ver que o próximo jogo do Vasco provavelmente não vai ser jogo mais igual Atlético Goianiense, pega ou não vai ter. Agora vai ser as equipes mais cascudas. Então acredito que a dificuldade vai aumentar e o Vasco também vai ter que melhorar também o desempenho em campo se quiser chegar ao título da Copa do Brasil.